Vamos lá então, galera. Seguinte, invasão dos holandeses no Brasil colônia, tá? Galera, o objetivo da nossa aula aqui então de hoje é dar conta desse conteúdo e lançar um olhar um pouquinho diferente sobre o Brasil colônia. A gente já viu lá na última aula a invasão dos franceses e isso mostra pra gente o quê, turma? Que diferente do que muito aluno imagina, o Brasil colônia não foi um lugar estático, não foi um lugar assim parado, né? Mas o Brasil colônia foi um lugar de muita movimentação, de muita coisa acontecendo, de muita tensão e de muito conflito, tá? E eu acho legal pegar essa parte da Holanda para a gente entender isso, para a gente ver até mesmo como que a política externa, como é que a política europeia acabou interferindo aqui no Brasil, tá? E para a gente começar a falar então da questão da Holanda, é legal a gente retomar o que a gente já viu sobre o comércio de açúcar, sobre o ciclo do açúcar. Até aqui você já viu que rolava ali uma parceria comercial, vamos assim dizer, né, entre Portugal e Holanda, onde Portugal cultivava cana-de-açúcar aqui no Brasil, os engenhos produziam o açúcar, um tipo de açúcar ainda um pouco rústico, né? Um açúcar que não era refinado ainda, e o refino do açúcar era feito pela Holanda, lá na Europa, que tinha tecnologia, né? E tinha condições de fazer isso a nível comercial. Então tinha essa parceria entre Holanda e Portugal. E o que isso tem a ver aí com o Brasil e com os holandeses? Para a gente começar a entender isso daí, galera, a gente tem que olhar uma situação que ocorreu em Portugal ali no início do século XVII, que foi o quê? A invasão dos muçulmanos. Quando os muçulmanos invadem Portugal, o rei português, o Dom Sebastião de Aves, ele morre na batalha. Morrendo na batalha, pela lógica, o filho deveria assumir o trono. Porém, ele não tinha herdeiro. Como ele não tinha um herdeiro direto, acabou caindo a coroa no colo de um parente dele, que era o Felipe II. Só que esse parente já era rei, ele era rei da Espanha. E aí, né, dentro daquela monarquia, dentro daquela política europeia, o que os caras fizeram? Uniram as coroas ibéricas. Ou seja, Felipe II, que já era rei da Espanha, também se tornou rei de Portugal, unindo então as duas cortes, unindo, né, os dois estados. Isso, a priori, não trouxe assim tanta mudança para o Brasil, porque foi aquilo que eu falei para vocês. O foco dos espanhóis estava em outras colônias. Os espanhóis não estavam focados na questão do açúcar, né? Então, para o Felipe II, o fato de dele dominar o Brasil, né, não alterou tanto a vida dele. Porém, para os holandeses alterou. Por quê? O Felipe II, como rei espanhol, ele tinha uma rivalidade muito grande com a Holanda. E essa rivalidade vinha de guerras, vinha de conflitos passados, ok? E o Felipe II, ele viu nesse momento uma possibilidade muito grande de prejudicar a Holanda. E como que ele prejudicou a Holanda? Proibindo os holandeses de continuarem com o comércio de açúcar. Então, a partir daquele momento, não seria mais permitido para os holandeses pegar o açúcar brasileiro, refinar e continuar mantendo o comércio deles. Então, a ideia do Felipe II era quebrar a Holanda por meio da economia. Deu certo, professor? Mais ou menos, porque no primeiro momento abalou um pouquinho a economia da Holanda. Mas depois os holandeses tiveram uma sacada. Eles pensaram assim: olha, por que a gente não vai lá e invade? Por que a gente não toma para a gente o território? Ah, mas por quê, professor? Qual que era o raciocínio dos holandeses? Se a gente invadir o Brasil colônia, a gente vai tomar conta das lavouras de cana, dos engenhos e de todo o sistema de produção. Porque a gente já domina o refino, então a gente vai cuidar desde o cultivo da cana até o comércio lá para o nosso cliente final. Esse era o raciocínio dos holandeses. E os caras fizeram isso mesmo, vieram para o Brasil e tomaram a região do Nordeste. Professor, por que o Nordeste? Ali entra duas questões. Primeiro, uma questão de distância, né, para eles navegarem da Holanda para o Nordeste era muito melhor do que navegar da Holanda, né, para São Paulo, né, para São Vicente, por exemplo. Então o foco dos caras já foi o Nordeste brasileiro. E um outro motivo é que, tanto na Bahia como em Pernambuco, tinha bastante engenho de cana-de-açúcar, tinha bastante lavoura. Então, para os caras, tava tudo certo. Professor, eles invadiram então? Sim. Em 1624, os caras tentam invadir a Bahia. Por que eles tentam? Porque lá eles pegam, né, uma grande resistência, tem bastante luta, bastante conflito, e eles são expulsos. Mas, em Pernambuco, em 1630, os caras conseguem invadir. Tanto que essa invasão vai durar por 24 anos, tá? Não foi assim algo pequeno, não foi algo pontual, beleza? Mas aí, galera, na próxima aula, eu quero aprofundar melhor com vocês essa parte aqui sobre Pernambuco. O que tem que ficar na sua cabeça agora é o seguinte, que essa invasão holandesa, ela é diferente daquela invasão francesa que a gente viu, tá? Os franceses vêm para o Brasil com outro objetivo, tem um outro contexto, os holandeses estão preocupados com essa questão aqui do açúcar, tá? E também por conta, né, dessa política europeia que
bagunçou ali o xadrez político que estava ocorrendo lá na Europa, tá bom?